amigos da Rádio Progresso de Montenegro, estamos no ar mais uma vez ao vivo com o programa Estúdio Aberto. A meu lado a Clarice Almeida. Muito bom dia, Clarice. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos que nos acompanham pela RPM e pela JPTV também. Lembrado que esse programa é sempre gravado pela JPTV também. Temperatura hoje de 27 graus centígrados, tempo bom, com pouca nebulosidade aqui na região do Vale do Rio Caí. A gente começa com as informações que estão aqui pelo portal JP News. Prefeitura providencia retirada de árvore no bairro Tibaúva, e o prefeito Paulo Azeredo esteve lado a lado aí com os funcionários da prefeitura no final de semana, né, Clarice? Exatamente, o prefeito aproveitou a manhã de domingo, né, para estar lá acompanhando o trabalho do pessoal do Departamento de Trânsito e também, acho que da Desurb, né, pelo tipo de atividade, acredito que seja da Aviação e Serviços Urbanos, ou então da Secretaria de Obras. A gente não tem essa informação, né, devido à quantidade de pessoas ali, ao misto de pessoas, né, a gente não tem essa informação concreta se o serviço foi realizado pela Secretaria de Obras Públicas ou pela Secretaria de Viação e Serviços Urbanos. Mas, de qualquer modo, o importante é que a árvore que estava causando problemas lá em frente ao centro comercial foi retirada. Era uma grande árvore, né, as raízes estavam causando problemas, estavam trancando a canalização, né, de esgoto. Então, ontem pela manhã foi levada uma máquina bem grande, inclusive, e por esse motivo houve a necessidade de se trancar o trânsito naquela rua por algumas horas, né? Após a retirada da árvore, então tudo voltou ao normal. E como a gente falou no início da informação, né, o prefeito esteve lá acompanhando, vendo o andamento dessa obra. É interessante que as pessoas também acompanharam, né? Vários moradores ali do entorno foram ver o que estava acontecendo, né? Foram acompanhar esse trabalho. E lembrando que trabalhos semelhantes estão previstos para acontecer ao longo dessa semana, né? Outras árvores que causam problemas aqui no município deverão ser retiradas. Tá bom, Clarice. Olha só, prefeito de Montenegro quer ampliar o horário de atendimento em farmácias de Montenegro. Agora pela manhã, Clarice Almeida esteve no Gabinete do Povo, onde aconteceu essa reunião. Eu estou vendo aqui representante da CI, representante de farmácias, meu secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo, o Carlos Eduardo Miller, né? Exatamente. E os representantes das farmácias, né? Os proprietários, gerentes, enfim, pessoas que estão diretamente envolvidas com essa solicitação do prefeito, né? O prefeito quer que as farmácias abram no período da noite, né? Hoje as farmácias ficam abertas até as 22, 23 horas no máximo. E a ideia dele é que elas funcionem ao longo de toda a madrugada, né? Para que as pessoas que passam pelos atendimentos nos plantões, seja do Hospital Montenegro ou da Secretaria Municipal da Saúde, para que elas tenham onde comprar a medicação, porque nem sempre a medicação prescrita é encontrada nesses locais, né? Nas farmácias do hospital ou da Secretaria da Saúde. Então a ideia do prefeito é que as pessoas possam ir para casa já com o medicamento em mãos, para que, se for necessário, fazer uso, né? Ele não quer que as pessoas fiquem sentindo dores até o dia seguinte, né? Tendo que aguardar até a abertura das farmácias, que ocorre em média entre 7 e 7h30 da manhã. A questão é que algumas barreiras, né, impedem que essa mudança seja feita assim de imediato. Segundo Juliano Motim, proprietário de uma farmácia, é preciso seguir o que diz a legislação, né? São muitas as regras em torno do funcionamento da abertura das farmácias. Uma delas, inclusive, diz respeito aos farmacêuticos, né? As farmácias, para estarem abertas, precisam da presença de um farmacêutico, e a demanda desse tipo de profissional aqui na cidade é muito grande, né? Os farmacêuticos estão em falta. E para que as farmácias funcionem em período integral, assim como que é a prefeitura, é preciso que tenham 4 farmacêuticos, né? É preciso fazer um rodízio de farmacêuticos nas farmácias. Então acaba complicando. Mas a ideia também do prefeito é que essas farmácias se organizem, né? Para que cada dia uma abra, ou cada semana uma abra, né? Para que haja um revezamento da abertura. Mas essa foi só uma tratativa inicial, né? O prefeito agora vai fazer um levantamento dos medicamentos que não são disponibilizados pela Secretaria da Saúde e nem pelo Hospital Montenegro,
para que esses farmacêuticos saibam, né, o que poderá ser procurado. E também ele pretende avaliar as legislações municipais aqui em cidades do entorno que já fazem a abertura das farmácias à noite para tirar uma base, né, do que poderá ser feito aqui em Montenegro. Um novo encontro vai acontecer semana que vem para voltar a tratar do assunto e, por enquanto, uma novidade que se tem é de que a rede de farmácia São João, a partir do dia 1º de dezembro, ou seja, segunda-feira da próxima semana, passará a atender, então, até a meia-noite. Não é a madrugada toda, mas já ajuda um pouco, né? Então, de dezembro até o final de janeiro, pelo menos, é certo que essa farmácia irá abrir no horário estendido. Isso não é uma determinação do município, nem tampouco uma solicitação, e sim uma iniciativa da própria rede, que já fez isso em anos anteriores e que agora em 2014 volta a atender então até a meia-noite. Eu lembro quando houve a discussão da obrigatoriedade de inclusão de farmacêuticos nas farmácias, houve uma série de problemas e muitas não tinham estrutura de manter um farmacêutico. Agora a legislação para ter 24 horas abertas exige 4, né? Exatamente, é preciso que haja um rodízio, né? Cada profissional deve trabalhar, acredito que em torno de 6 horas, e a demanda é grande, né? Então já existe uma disputa aqui entre as farmácias, né? Agora eu não tenho essa informação, mas há anos anteriores eu sabia que existiam farmacêuticos que se revezavam, né? Digamos, ficavam um período da manhã em uma farmácia e à tarde em outra, né? Se revezando, devido à falta de profissionais, que é aquela questão da remuneração também, né? Nesse caso, assim como em todos, né? Mas é necessário que o profissional esteja ali mais pelo amor do que pelo salário, né? Porque a remuneração não é uma remuneração alta, então é curso superior, né? São anos de estudos, de investimento que o profissional deve ter em sua carreira, e para trabalhar nessa área realmente é preciso ter bastante dedicação e paixão, né? Por isso que em muitos casos eles acabam fazendo dupla jornada, né? Para ter um salário um pouco melhor. Tá bom, Clarice, a notícia que vem agora aqui do portal JP News: divulgação de dados para reajuste de transporte coletivo poderá se tornar obrigatória. Essa matéria está em tramitação na Câmara dos Deputados. Eu julgo ela bastante importante, né? Porque o que fazem é informar que houve reajuste, né, de tarifas do coletivo, mas não informam por que esse reajuste está acontecendo. E o que esse reajuste leva em consideração, né? Aqui no município, mais especificamente falando, existe esse questionamento por parte dos munícipes, né? Alguns consideram que é elevado o valor pago hoje, R$ 2,50 no ônibus comum, né? O azul, que o pessoal chama, e R$ 2,95 no amarelinho, o seletivo, que é aquele ônibus que oferece um conforto um pouco maior, né? Ar-condicionado, poltronas mais confortáveis. Esse questionamento existe porque, digamos, o cidadão pega o ônibus na rodoviária e quer descer próximo à prefeitura municipal. Ele paga R$ 2 e ele paga o valor integral da passagem, né? O mesmo cidadão que pega lá na rodoviária e desce no bairro Germano Henrique também paga esse valor. Então existe esse questionamento, né, sobre a meia tarifa, se seria viável ou não. Algumas pessoas consideram caro o valor do transporte aqui em Montenegro, tendo em vista municípios aqui da região, né, as distâncias percorridas são bem maiores por valores iguais ou praticamente iguais, né? Então existe toda essa discussão. Mas eu acho importante a gente lembrar também que nós já estamos há 2 anos praticamente sem reajuste, né? No ano passado não houve reajuste da passagem e nesse ano, por enquanto, também não. O ano já está findando, né? Os reajustes normalmente ocorrem ali pelo mês de julho, agosto, e nós não temos notícias, então, de nova suba dos valores, né? O que leva a crer também que esse valor já estava bastante atualizado, né? Que não fez muita falta assim para a empresa, porque se em 2 anos não foi preciso reajustar, bom para os cidadãos, né? Mas a empresa também não deve ter perdido muito com isso. Muito bem, Clarice. Na sexta-feira o Grupo Progresso de Comunicação lançou a mais nova campanha, né, do Grupo GPC, que é para a redução do salário dos vereadores em 50%, ou seja, pela metade, né? Só para lembrar, lá em Estocolmo, cada vereador ganha apenas uma ajuda de custo de R$ 350, que é 10% da renda de um assalariado médio da Suécia, que ganha em torno de R$ 7,5 mil por mês. Então são alguns exemplos que o Jornal Progresso trouxe,
e haverá uma série de reportagens. Já estamos agendando uma reportagem também com o presidente da Câmara, o vereador Renato Crandes, para ele se posicionar sobre essa ideia de que se tenha uma redução do salário dos vereadores. E houve época que os vereadores nem recebiam os salários, né, Clarice? Exatamente. A reportagem dessa semana que a gente traz, né, que a gente vai apresentar a partir de sexta-feira, traz então um depoimento aí, que aí, por enquanto ainda não vou mencionar o nome do entrevistado, né, mas traz a opinião então a respeito dessa questão, né, do período em que os vereadores tiveram que optar por seguir suas carreiras fora do legislativo ou por permanecer no legislativo, e também, né, tiveram que conviver aí com esse congelamento, digamos assim, né, o não recebimento dos salários. Essa é uma questão bastante polêmica, né, porque o que todo eleitor espera é que o candidato assuma por amor, né, por desejo de servir ao seu município, por melhorar diversas questões nesse município, e não apenas motivado pela questão salarial, né, que às vezes é um atrativo para alguns candidatos. Então, nesse intuito, a gente traz essa discussão que está rendendo, né, Adriana? A gente vê diversas manifestações nas redes sociais de pessoas que são favoráveis a essa redução, de pessoas que são favoráveis aos vereadores não receberem salário, e também o contrário, né? Aquelas pessoas que acham que é justo que o vereador receba a sua remuneração como está. Outra questão também é referente a eles cumprirem um horário integral, né, na Câmara de Vereadores, tendo a disponibilidade de maior dedicação, né? Então, com isso, teriam que novamente escolher, né, entre permanecer no legislativo ou permanecer com suas carreiras, né? Então, essa também é uma discussão que é trazida através dessa série de reportagens. Vale a pena acompanhar e ver o andamento. Muito bem, Clarice, olha só, o Jornal Progresso, não, o portal JP News, noticiou na semana passada que a ex-assessora do atual prefeito, Paulo Zeredo, quando ele era deputado estadual, é condenado a pagar R$149 mil aos cofres públicos, e também a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público do Estado está entrando também contra a própria Assembleia por ter permitido que essa funcionária recebesse o salário de R$24,3 mil e estivesse também em desvio de funções, né? Nós procuramos o prefeito Paulo Zeredo, mas ele não quis gravar a entrevista, né? O prefeito já é a segunda vez que prefere, né, não falar sobre esse caso, né? Ele normalmente é aberto a entrevistas, a dar a sua opinião, mas nesse caso ele optou por não falar, né? Então, pelo menos por enquanto, a gente não tem nenhum posicionamento dele sobre o assunto. Ok, Clarice, agora a gente vai entrar no segmento de esportes aqui do nosso estúdio aberto, né? Sempre tem a parte de esportes onde a gente fala aí. A dupla Grenal jogou no final de semana, o Grêmio perdeu ontem, jogou às 19h30 no Itaquerão contra o Corinthians, perdeu por 1-0, muita reclamação do Felipão em cima da arbitragem. O Inter venceu no sábado 2-1 a equipe do Atlético Mineiro, né? Estava vencendo de 1-0, depois cedeu o empate, conseguiu uma virada por 2-1. Também houve reclamação dos mineiros em relação à arbitragem. O fato é que todos os times são beneficiados e ao mesmo tempo prejudicados, né? O Grêmio voltou àquela onda, né, de perder jogos. A semana passada ele estava ganhando e acabou perdendo, né? Agora esse final de semana aí perdeu novamente, embora o placar não tenha uma diferença muito grande, mas uma derrota é sempre uma derrota, afeta o grupo, né, e os resultados que se esperavam. O Internacional, apesar das controvérsias, né, conseguiu um bom resultado e segue aí. Tá certo, Clarice, a gente segue aqui, né, com o estúdio aberto, com as informações. Amanhã tem o Terra Talk Show, né? Nós estaremos fazendo a cobertura amanhã à noite no Clube Rio Grandense, né? Isso mesmo, Adriano, esse é um evento, né, que cresceu, digamos assim, né? A Terra Engenharia já está, se não me engano, é a 4ª edição do Terra Talk Show, somente nesse ano agora de 2014, né? E acredito que amanhã então seja o encerramento das atividades nesse ano, sendo que essa iniciativa já chegou até o município de Parecis Novo também. Sempre conta com a parceria, né, com a participação de convidados, escritores, personalidades aqui da cidade e da região, né, que vão lá para um bate-papo, para um momento de confraternização, um momento bastante interessante, né? E amanhã então a gente vai estar acompanhando o que
o que será reservado nesse evento, né? As outras edições aconteceram aqui em Montenegro no Cine Etanópolis e nessa edição então acontecem lá no Clube Rio Grandense. A gente vai estar acompanhando e trazendo detalhes sobre essa iniciativa da Terra Engenharia. E falando em Cine Etanópolis, lembrando que no próximo dia 11 de dezembro teremos uma posição oficial se o cinema vai fechar, mesmo que momentaneamente ou não, né, porque o Luiz Carlos Maurenti, que é o administrador do cinema, deu essa informação para a gente, que há aquela polêmica, né, vale a pena a gente retomar esse assunto, né, essa polêmica que envolve o cinema, né, Clarice? Exatamente, Adriano. Essa questão toda começou devido a problemas no telhado do cinema do Cine Etanópolis, né? O Corpo de Bombeiros esteve no local, fez uma avaliação e constatou que o telhado oferece riscos aos frequentadores e, portanto, deveria interditar o local, né? A interdição imediata não ocorreu, solicitou-se então a reforma. O próprio gerente do cinema, né, o gerente administrativo, o Luiz Maurenti, solicitou à ACI, que é a entidade responsável pelo prédio, né, que é quem aluga o prédio para o Luiz, que providenciasse a reforma. A ACI, por sua vez, está providenciando a reforma. Aquele prédio ali é composto por lojas ainda, né, por outros estabelecimentos comerciais, e a reforma então chegaria até a parte do cinema no mês de janeiro. Só que, segundo o Luiz, teria sido solicitado pela ACI que o cinema parasse suas atividades já na semana passada, né? Só que ele diz que não entende o porquê de cancelar as exibições agora, se o cinema só teria essas intervenções em janeiro. Nós procuramos a entidade, né, a ACI, e fomos informados de que eles estão abertos para uma discussão, para se chegar a um consenso, né, do que seria melhor para que o Luiz não ficasse tão prejudicado. Então, agora a informação que a gente tem, segundo as tuas colocações, né, é de que no dia 11 de dezembro o Luiz vai se reunir com a entidade, com a ACI, para ver se chegam a um consenso, né, do que será feito. Ok, lembrando que no próximo dia 29 teremos atrações aqui em Montenegro, né, a 4ª edição da Corrida Noturna do Sesc. A corrida terá largada na Estação da Cultura e contará com categorias Kids, Infantil e Adulto. As atividades, no entanto, melhor dizendo, iniciam às 5 da tarde e são gratuitas. Vai ser uma atividade muito interessante, bem legal para quem gosta de se divertir ao ar livre. Começa às 17 horas com a colocação de brinquedos lá, cama elástica, enfim, pula-pula, todos aqueles brinquedos que a criançada gosta, né, vão estar disponíveis lá no complexo da Estação da Cultura. Na sequência tem então a Corrida Kids, que é um diferencial também, que eu achei bastante interessante, porque envolve adultos e crianças, né, os pais podem levar seus filhos de 0 a 6 anos, se não me engano, enfim, desde novinho, assim, a criança já pode ser levada. Quem sabe até naqueles, acho que é canguru, não sei como é que chama, o pai pode levar seu filhinho ali e dar um passeio, né, uma caminhada. É bastante legal, né, porque tem essa interação, essa integração das crianças, né, nesse mundo esportivo. Na sequência tem a corrida para os adultos, então, né, que vai até lá, próximo à Câmara de Vereadores, retornando ali na Escola Álvaro de Moraes. E aí tem a premiação por volta das 8h30 da noite, e logo na sequência tem show, então, o tributo a Tim Maia, com o músico Tonho Croco, que era vocalista da banda Ultraman. Esse evento está sendo levado para várias regiões, né? É uma iniciativa bem interessante, uma seleção musical ali em homenagem a Tim Maia. Então, toda essa atividade, né, musical, e assim como os brinquedos, serão gratuitos, e a inscrição para a corrida pode ser feita no site, né, do Sesc, ou presencialmente. Aliás, a inscrição deve ser feita pelo site, e o pagamento da taxa de inscrição pode ser feita nos bancos ou ali no Sesc, aqui na rua Capitão Porfírio. Quem optar por fazer o pagamento na Capitão Porfírio deve levar a identidade e CPF. Agora, quem for imprimir o boleto para pagar nas agências não tem necessidade de apresentação de documentos. São aguardadas mais de 290 pessoas, tendo em vista que no ano passado esse foi o número de participantes. E todos que participarem ganharão camiseta. Legal, Clarice. Vamos recordar agora, semana passada, o Instituto de Educação São José lançou o seu projeto São José 2020, que será implantado a partir do próximo ano, né? Uma parceria com o Lego Education, o Sistema Positivo de Ensino, e o Google for Education, e também a
for Education, que são essas parceiras aí do São José. Um trabalho bem bacana, né? Se estivesse fazendo uma matéria sobre isso, né, Clarice? O Instituto São José encontrou uma maneira criativa, divertida, né? E atrativa, principalmente, de trabalhar com seus alunos. São vários projetos que são desenvolvidos através do Lego, né? Da montagem desses brinquedos, que tem um potencial lúdico, instrutivo, né? Muito grande. Então, agora então se está trabalhando, né, se está evoluindo essa iniciativa. Como todo conhecimento, né, preciso que se avance, né, que se busque novas iniciativas, e é o que o Instituto está fazendo agora, então, ampliando ainda mais a opção de atividades, de projetos com o Lego. Certo, está marcada para essa semana o início da colocação dos enfeites de Natal aqui na cidade de Montenegro, né? Exatamente, Adriana. Na semana passada eu estive acompanhando a confecção desses artigos natalinos, né, que estão sendo elaborados lá no Parque Centenário. Já estão prontos vários objetos, né? Inclusive a novidade desse ano é a família Noel, né? A família natalina, que é feita a partir de troncos de árvores, troncos pintados, né? Que recebem alguns ornamentos alusivos ao Natal, que serão colocados, enfim, em diversas ruas aqui da cidade. E também estão sendo feitos gnomos, né, o reaproveitamento que a gente tratava aqui semana passada, os bonecos de neve que foram confeccionados o ano passado, na Páscoa serviram de coelhos, agora então ganham uma nova roupagem e vêm aí como gnomos. Então, todo esse material será conferido pelo pessoal a partir do final dessa semana agora, porque a abertura do Natal é agora no próximo dia 29, se não me engano, e a ideia é que esse material já esteja nas ruas, né? Uma outra iniciativa também que vem junto ao Natal Iluminado, é a confecção de pinheiros, né? Existe um projeto chamado Estação dos Pinheiros, que visa integrar a comunidade para que cada um faça o seu próprio pinheiro de material reciclável e que o leve até a Estação da Cultura. Lá, esses enfeites vão receber uma iluminação especial e vão ficar expostos, né, para que toda a comunidade possa apreciar. São pinheiros de 1,5 m a 1,90 m, né, para que não se tenha uma grande diferença de um pinheiro para o outro. Então, quem quiser participar, é só fazer seu pinheiro com materiais que possam ser expostos ao ambiente, né, que possam pegar chuva e sol sem se desmanchar. Então é só fazer e levar lá na Estação da Cultura para que eles sejam expostos. Uma outra colocação também é que essa atividade que acontece da corrida, né, essa iniciativa que acontece do SESC, integra também as ações do Natal Iluminado aqui de Montenegro. Certo. Lembrando que o Natal de São Sebastião do Caí está sendo construída uma verdadeira cidade de Natal na Praça Cônego Edvino Pul, e estaremos agora, a partir de dezembro, fazendo um levantamento, um apanhado para mostrar para os nossos internautas e leitores o que cada cidade está fazendo em termos de ornamentação de Natal. Faremos como no ano passado, fizemos, ou melhor, no ano passado, logicamente, 2013, onde fizemos uma colocação para os nossos internautas, né, qual a ornamentação mais bonita, né? Exatamente. Eu lembro que ali o município de Parecis Novo foi um dos que a gente esteve também, né? Foram 3, foi Montenegro, Parecis Novo e São Sebastião do Caí. Então, o que a gente notou? Que Parecis Novo optou por uma decoração mais clean. Foi colocado um pinheiro na praça da cidade, né? Alguns enfeites no entorno também, laços, mas foi uma coisa mais clean, assim, não contou tanto com material reciclável quanto Montenegro, que teve na sua decoração essa característica do reciclável, né? Mas que, segundo a comissão organizadora, a partir deste ano, então, começa a perder um pouco desse traço. A ideia é que daqui para frente se criem novos objetos, né? Se invista na aquisição de materiais para deixar um pouco de lado, principalmente, o uso das garrafas PET, né? Pelo fato de Montenegro ser considerada a cidade das artes, a comissão, então, quer que Montenegro tenha um Natal mais chamativo, digamos assim, que a decoração seja mais atrativa. Lá em São Sebastião do Caí, por sua vez, a gente notou uma decoração bem, não que as outras não fossem, mas todas foram interessantes, mas lá em especial, né, foi bem interessante porque foram colocados vários Papais Noéis nas árvores, né, pendurados por tudo que era canto. Foi feita a casa do Papai Noel
Também tinha um presépio, né, uma gruta que foi feita, que ficou muito interessante, uma gruta à base de papel, né, de papelão, e lá dentro então haviam bonecos simbolizando o presépio, né, e na própria casinha do Papai Noel tinham brinquedos, tinha cadeira, enfim. E o legal é que aquilo ali permanecia aberto, né? Qualquer um poderia chegar ali e visitar. Enquanto eu estive lá, não notei a presença de guardas, né, tomando conta. E mesmo assim, a população respeita, os cidadãos respeitam, não depredaram, né? Estava tudo intacto, tudo muito bem iluminado, muito bem cuidado. E a gente espera que esse ano continue assim, né? E que sirva de exemplo também para Montenegro e para as demais cidades aqui do entorno que fazem as suas decorações, mas que às vezes acabam tendo as depredadas, né, por pessoas que não valorizam essa questão, né, e não respeitam o espírito natalino. Muito bem, Clarice, ficamos por aqui com o nosso estúdio aberto. Obrigado pela participação, Clarice. Um abraço, até mais. Até a próxima, então, pessoal.